Pessoal, muito boa noite a todos. Boa noite. Estamos aqui presentes, Salão de Estudo Sempre Espírita Vinhos do Senhor, aqui em Pouso Alegre. A todos que estão nos acompanhando através das redes sociais, sintam-se como se estivessem aqui conosco, presentes. Como é de nosso hábito, como é de nossa necessidade, antes de darmos início ao nosso estudo, é sempre muito bom buscarmos uma sintonia maior com as forças que estão aqui ao nosso redor. Forças essas que nos sustentam, que nos orientam, que nos estimulam às coisas boas, às boas práticas. Agradeçamos o fato de estarmos aqui, presentes, nesse local que é consagrado ao estudo, à prática da caridade nas suas mais diversas nuances. Saibamos interpretar esse momento como se fosse um grande banquete espiritual. Saibamos que Jesus é nosso caminho, a verdade que nos conduzirá à verdadeira vida. Paz e luz a todos, que assim seja. Pessoal, livro No Mundo Maior, escrito pelo Espírito André Luiz, pela psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Estamos aí, reta final do livro. O livro tem 20 capítulos. Estamos hoje a falar do capítulo de número 14, intitulado Medida Salvadora. Após terminarmos esse livro, daqui a, vamos supor, uns 2 meses, iniciaremos o estudo daquela obra que o Sr. Gilberto citou agora há pouco, o livro Céu e o Inferno, da autoria de Allan Kardec. Tá? Livro esse que fala justamente a respeito do depois da morte. Fala a respeito das condições que são chamadas popularmente de céu e daquelas condições que são chamadas popularmente de inferno. Fala a respeito do purgatório, conforme a doutrina espírita vê, fala acerca do processo desencarnatório, fala de anjos, fala de demônios e, para o final, a segunda parte do livro aborda a questão de inúmeros depoimentos de espíritos desencarnados. Desde os suicidas até aqueles que se encontram em condição excelente na realidade espiritual. Então, daqui a 2 meses nós vamos iniciar o estudo da obra O Céu e o Inferno. Por ora, No Mundo Maior, capítulo 14, Medida Salvadora. Esse capítulo começa com Calderaro, que é o mentor, o orientador de André Luiz. Ambos ali tinham acabado de encetarem, desenvolverem um trabalho num determinado ambiente daqui da Terra. Só para situar aqueles que não estão nos acompanhando, André Luiz e Calderaro, espíritos desencarnados. Calderaro detém um nível superior ao de André Luiz, é um orientador. E André Luiz ali é o aprendiz, está aprendendo com o Calderaro a arte de auxiliar, tanto encarnados quanto desencarnados. O capítulo começa então com Calderaro e André Luiz terminando alguma tarefa aqui na Terra, em algum ambiente. Nisso, chega aos dois um determinado sujeito, pedindo a ajuda de Calderaro. André Luiz logo pescou que aquele sujeito lá já era conhecido de Calderaro, porque Calderaro, após os cumprimentos iniciais, começou a perguntar a respeito do caso que aquele indivíduo vinha trazendo. Aquele indivíduo vinha falar de um sujeito chamado Antídio. Antídio era um indivíduo ainda encarnado aqui na Terra, estava passando por um problema. E aquele indivíduo ali, ao que dá a entender, seria o mentor espiritual de Antídio. Se não for, é alguém muito próximo dele, alguém que estava ali para beneficiá-lo, para ajudá-lo. Esse alguém chegou até Calderaro e falou: me ajuda, porque o nosso Antídio
voltou aos mesmos desatinos noturnos, vinculando-se a entidades das sombras. E Calderaro questionou: poxa, mas aquelas melhoras de 2 semanas atrás não valeram para nada? E esse orientador, amigo do Antídio, falou: olha, valeu de nada não. Ele aproveitou-se das melhoras para poder voltar às suas condutas negativas. E Calderaro afirmou: ele estava quase entrando na loucura, né? E esse indivíduo disse: sim, estava quase. Com as suas ações magnéticas, energéticas, ele voltou a ficar bom, fisicamente excelente, mas ele se aproveitou do seu estado de saúde para voltar aos desatinos anteriores. Qual era o desatino maior de Antídio? A bebida. Então era um indivíduo voltado ao vício do álcool, né? Tão logo ele se viu forte, voltou a beber. E esse indivíduo continua: a vontade dele, enfraquecida pela displicência, fez com que ele voltasse novamente ao vício, e isso juntamente com a ação de espíritos das trevas, aos quais ele se vinculou. Então preste atenção na seguinte coisa aqui: Antídio era um indivíduo dependente do álcool, correto? Ele era dependente do álcool porque os obsessores faziam isso dele. Não, de modo algum. O vício, a atração pelo vício estava nele, na contextura espiritual de Antídio, e através da ação dele, ele atraiu para si espíritos trevosos, espíritos obsessores, tá? Que pioravam, obviamente, a situação dele. Esses espíritos, que a entidade aqui amiga de Antídio denomina de vampiros, acabaram por destruir-lhe o sistema nervoso. Espíritos taxados de vampiros. Quando a gente ouve a palavra vampiro, logo nos vem à mente o quê? Aquela figura clássica dos contos de terror. Aquele indivíduo com os 2 dentinhos, né? Vestindo uma capa preta, não é verdade? O cabelo assim parece que engomado para trás, verde, por aí. Em verdade, o que a literatura, o cinema retrata, nada mais é do que uma pálida ideia daquilo que acontece na realidade espiritual. Existem espíritos na condição de vampiros. E qual que é a função deles? Sugar o sangue dos vivos? Não. A função deles é sugar a energia dos encarnados. Algo similar, algo parecido. Nossa, quer dizer então que se o indivíduo detém algum tipo de vício, ele está rodeado de espíritos vampirizadores que detêm o mesmo tipo de vício dele? Sim, essa é a realidade. Por que vocês acham que é tão difícil um indivíduo que tem algum tipo de dependência, qualquer que seja ela, se livrar daquela dependência? Porque não depende só da vontade dele, não é somente o corpo físico dele que está entranhado nas sensações viciosas, não é somente o psiquismo dele que sente falta das sensações que o vício provoca, mas também existem ali espíritos tão infelizes quanto ele, que se vinculam a ele no processo de vício. É o que a gente vai ver aqui no caso do Antídio. E esse benfeitor espiritual do Antídio ainda completa: o perispírito dele, semi-liberto pela embriaguez, dá-lhe pesadelos terríveis, visões terríveis, agravadas ainda pela ação dos espíritos obsessores. Então, em rápidas pinceladas, esse era o caso do Antídio. Um indivíduo que vinha recebendo a assistência do plano espiritual, que vinha sendo auxiliado, que vinha melhorando fisicamente, mas que toda vez que melhorava, voltava a beber.
Aí vinha o benfeitor espiritual, dava lá os passes, ajudava com as intervenções magnéticas, ele ficava bom de novo, ficava bom, partiu noitado, ia beber de novo. Esse era o caso do Antídio. Então o benfeitor espiritual dele, né, pediu ajuda a Calderaro. Calderaro, então, vendo aquela situação toda, meditou um pouquinho, falou o seguinte: olha, vamos fazer um negócio diferente hoje. Ao invés da gente beneficiar o corpo de Antídio, dando-lhe saúde, restituindo-lhe o bem-estar, vamos fazer o contrário. Vamos acentuar o mal-estar dele. Porque, nesse caso, como em inúmeros outros casos, a doença corrige sempre. E aqui a gente vê aquilo que a doutrina espírita nos mostra, aquela outra visão da vida que o Espiritismo nos dá. Ele coloca aqui a doença não como uma catástrofe, não como uma perseguição divina, não como algo ruim que acontece na vida da pessoa, mas como benefício para o indivíduo. Nossa, é difícil enxergar isso, não? Difícil, né? Difícil porque a nossa mente fica muito vinculada às coisas da matéria, profundamente vinculada a ela. E tudo aquilo que afeta a matéria, afeta o nosso maior tesouro. Mas o Espiritismo nos fala que o corpo é somente um instrumento do Espírito. E que o Espírito é o foco inicial. É ele que importa. Tanto que, após Calderaro falar isso, Calderaro virou para o orientador dele e falou: e aí, concorda com o meu pensamento? Ao cabo que o benfeitor de Antídio falou: não, totalmente. Você aqui é o especialista em auxílio. Acato-lhe totalmente as recomendações. Olha que coisa interessante como funciona o plano espiritual, né? Quando a gente vê os espíritos benfeitores e orientadores, a gente pensa que eles detêm poder máximo e absoluto a respeito de todos os assuntos, de todas as tarefas e de todas as ações. E em verdade não é bem assim. Existia ali um anjo da guarda de Antídio, vamos falar assim. Só que esse anjo da guarda não tinha a especialização na tarefa de auxílio. Não tinha especialização. Ele ajudava, mas ele não era especialista no assunto. Então ele foi procurar alguém que era o especialista, a fim de que aquele especialista pudesse atuar. É assim que acontece na realidade espiritual. O São Gilberto falou agora há pouquinho. A gente, quando desencarna, a gente fica do mesmo jeito que a gente está lá. Nós não viramos anjos, não viramos demônios. Do lado de lá, continua a vida. E a gente fala, continua a vida com todos os seus desdobramentos. Continuam os estudos, as especializações, os trabalhos, as tarefas. Não pensem que morrer é descansar por toda a eternidade, porque não é. Nós desencarnamos, continuamos no mesmo nível espiritual que nós estamos. Pode ser que dali a algum tempo de adaptação na realidade espiritual, a nossa visão mude das coisas, porém o nosso nível espiritual continua o mesmo, e nós temos ainda a necessidade do estudo, ainda a necessidade do trabalho. É isso que nos aguarda após o nosso desencarne. Ok? Então, vamos lá? Até agora, dúvidas? Perguntas? Comentários? Sim. Você falou que o espírito dele produziu visões terríveis. Exato. Agravado pela ação dos obsessores. Porque o que acontece no caso da embriaguez? O perispírito dá aquela deslocada no corpo físico. Por isso que o mentor falou aqui. O perispírito de Antídio semi-liberto pela embriaguez. Então dá aquele deslocamento. Quando dá aquele deslocamento, o que acontece? É muito comum imagens, desejos, vontades que nós armazenamos aqui dentro passarem para o campo da consciência.
Então por isso que a gente fala o seguinte, o sujeito bebeu, de repente mudou, começou a agir de um jeito que ele antes não agia, passou a falar besteira, falar bobagem, começou a chorar, né? Então o que acontece nesse caso? Por conta do perispírito semi-desdobrado, ainda ligado ao corpo físico, mas semi-desligado, é muito comum a emersão de imagens, de desejos. Então, daí vinham as alucinações dele, somadas à ação dos obsessores. Daniel, isso aí é como se abrisse uma brecha. Perfeito. Para tudo que está ao redor do si. Exato. E se o indivíduo for portador ainda de certas faculdades mediúnicas, o negócio piora. Porque aí ele já detém uma sensibilidade mais apurada, uma capacidade de agir, de atuar no plano espiritual, de captar informações do plano espiritual. Então as ações ali decorrentes serão muito mais intensas, as visões muito mais intensas, as audições muito mais intensas. E aí até mesmo possessões espirituais podem acontecer. Acho que isso explica muita coisa, né? Quando a gente vê indivíduos embriagados no grau último ali fazer certas coisas terríveis. Ou de repente a gente observa um indivíduo andando pela rua, embriagado, conversando com alguém que está do lado. Aí você olha, não tem ninguém. Você fala, pô, está delirando já ali, ó. E em verdade pode não ser delírio algum. Ele pode estar realmente conversando com alguém ali que está do seu lado. A gente que não está enxergando. Vale o mesmo para as outras drogas? Similarmente. Vale o mesmo para as outras drogas. Ok? Então, partiram os três para a casa de diversões noturnas, aonde o Antídio estava. Quais os três? O benfeitor espiritual do Antídio, cujo nome André Luiz não declinou aqui, Calderaro e o próprio André Luiz foram para a casa noturna. André Luiz chegou até lá, junto com os outros dois, e descreveu o local como um local muito amplo, dotado de grandes janelas, muito bem iluminado e cheio de gente. Só que o ambiente espiritual ali, segundo a descrição de André Luiz, era sufocante. À medida que eles iam entrando mais naquele ambiente, se aproximando mais daquelas pessoas, as emanações ruins ficavam cada vez mais espessas à medida que avançavam. Por que isso? De onde que vinham as energias ruins? As energias baixas eram provenientes das ações e pensamentos de baixo nível que estavam sendo desempenhadas naquele local. Porque nós sabemos, pensamento é energia. Pensamentos de baixo nível detêm uma carga energética pesada, densa. Os espíritos benfeitores falam o seguinte, que quando eles vão fazer excursões nos umbrais, onde a quantidade de energias negativas é muito densa, eles sentem-se sufocados, pesados, sentem mal-estar, aquela energia parece que gruda nos poros do corpo perispiritual. Era algo que estava acontecendo ali, num grau menor, com aqueles três espíritos que entraram nessa casa de diversões noturnas. O que André Luiz viu quando chegou no salão principal? Dezenas e dezenas de pessoas estavam dançando ao som de uma música, que André Luiz categoriza aqui como sendo uma música inferior. E mais, o que chamou a atenção de André Luiz, o que deixou ele espantado, foram nem aquelas pessoas, aqueles homens, aquelas mulheres dançando, mas a compacta multidão de espíritos inferiores, muito maior em número do que os encarnados, que estavam presentes naquele local. E André até notou que os gestos que os encarnados faziam nas danças correspondiam aos gestos que aqueles espíritos das sombras faziam. Inconscientemente os encarnados imitavam aquilo que os desencarnados estavam fazendo.
já que os desencarnados estavam sintonizados com os encarnados, com o mesmo tipo de pensamento, com os mesmos desejos, ideias e tendências. Os encarnados agiam como médiums, sem saber. Aí a gente volta lá no Livro dos Espíritos, né? Quando foi perguntado: os espíritos influenciam a nossa vida? Qual foi a resposta dos espíritos benfeitores? Muito mais do que você imagina. Frequentemente são eles que vos dirigem. Essa frase é de matar. Frequentemente são eles que vos dirigem. Muitas ações, palavras, pensamentos que nós temos simplesmente são expressões daquilo que vem do plano espiritual. Isso é fundamental para a nossa vida. Então André Luiz viu aquilo lá. André Luiz até comenta que os parisinhos que estavam dançando lá, né, tinham certas atitudes simiescas, ou seja, atitudes semelhantes a macacos, que de vez em quando gritos histéricos surgiam aqui e lá. Por isso que o ambiente daquele local é um ambiente pesadão. Aí eu parei e pensei, peguei o livro No Mundo Maior. Vamos lá, no prefácio ali, antes do índice, tal. Direitos autorais, 1947. Quer dizer que esse livro foi psicografado em 46, 47. Faz quase 80 anos isso. Quase 80 anos. E André Luiz descreveu essa cena. Imagina. Aí eu pensei, e nos dias de hoje, a coisa melhorou ou a coisa piorou? Deu uma piorada boa, não deu? Muito. Então a gente pode pegar isso aqui e multiplicar por 10. É pouco. É pouco. Então a gente vê o que surge por detrás disso. André Luiz percebeu que Calderaro seguiu reto, porque de certo ele estava acostumado com aquele tipo de ambiente, né? Mas André estava espantado, nunca tinha visto aquilo. Aí ele se acercou de Calderaro e falou assim: Calderaro, me responde uma coisa, meu filho, o que é isso que eu estou vendo? Quer dizer que é proibido dançar? Sabe, essas pessoas que estão buscando aqui a alegria, é pecado isso? É ruim? Responde para mim. Porque o que eu estou vendo aqui, várias pessoas alegres dançando, sendo influenciadas por espíritos ruins, malfeitores do plano espiritual. Calderaro ouviu aquilo lá com paciência e falou: André, olha que frase interessante que ele fala. O ato de dançar pode ser tão santificado como o ato de orar, pois a verdadeira alegria é a herança de Deus. Bonita frase, hein? O ato de dançar pode ser tão, olha a palavra que ele usa, interessante a gente ver as palavras, né? Tão santificado quanto o ato de orar. Por quê? Porque a alegria verdadeira vem de Deus. Nos foi ensinado durante talvez muitas e muitas encarnações que a alegria é um crime, né? É algo ruim, é algo que vem do diabo, né? Que a gente tem que ficar sempre com o sangue fechado, né? Para atingirmos o plano espiritual superior. No entanto, a verdadeira alegria é a herança do nosso próprio Criador. Mas não era aquilo que estava aparecendo ali. Ali o quadro era diferente, expressava um retorno aos estados primitivos do ser humano. Então, há danças e há danças. Há aquelas sublimes, que são a expressão de sentimentos sublimes. Porque a arte, gente, a dança, a música, a escultura, a pintura, a poesia, qualquer expressão artística, nada mais é do que uma materialização dos sentimentos do artista. No fundo é isso. Quando o artista compõe uma música, ele está materializando ali o que ele está sentindo naquele momento.
Quando alguma escultura é feita, aquela escultura é o ato material daquilo que ele sente. Tá? Então, por isso que existem músicas elevadas, músicas inferiores, danças elevadas, danças inferiores, e por aí vai. Então, não é o ato em si, é aquilo que está motivando o ato. Por isso que Calderaro fala: ali há homens e mulheres de raciocínio, mas assumindo atitudes que até mesmo os símios se envergonhariam de ter em determinadas circunstâncias. Olha o que fala. Não vamos condená-los, é o que Calderaro diz. Vamos lastimá-los, porque na maioria são pessoas rebeldes à disciplina superior. São indivíduos que se encontram aqui nesse local, André, e que são desertores das responsabilidades. Eles não querem as responsabilidades que lhe foram dadas, então buscam fugir de si mesmos. Guardem essa palavra: fugir. Porque qualquer ato de vício, em verdade, no fundo, é um ato de fuga. O indivíduo quer fugir, escapar, esquecer, apagar coisas que são atinentes às suas próprias responsabilidades. Era o que estava acontecendo com aquelas pessoas todas, inclusive ao antigo. E aí ele fala, né? Olha, presta bem atenção. Inclusive os desencarnados buscam a fuga de si mesmos. A mesma coisa que os encarnados. Buscam esquecer as próprias responsabilidades, mas não adianta. Sabe por que não adianta? Porque um dia vai chegar em que eles vão ter que olhar para dentro de si mesmos, em que eles vão ter que se deparar com a própria consciência. E se isso não chegar através do amor, esgotados todos os recursos do amor, vem a dor para poder despertar as pessoas. Chega para qualquer um. Pode falar. Quando você falou ali da alegria, que a alegria é uma graça, não é? A Joana de Ângeles, ela diz, eu não vou lembrar tudo que está no livro dela, mas ela diz que em tudo tem que ter um equilíbrio. Na alegria, no riso, na satisfação, tudo que excede passou do equilíbrio. Aí é conflito. Uma pessoa que ri até de qualquer coisa, é errado. O riso faz parte da vida. É gostoso a gente dar uma gargalhada, mas tudo no equilíbrio para não se tornar alguma coisa que está escondendo. Joana de Ângeles. Há pessoas que riem realmente de tudo, que falam rindo, que respondem rindo. E em verdade, quando a gente vê isso daí fundo, vai analisar a fundo aquilo que motiva, ela simplesmente quer, através dos excessos, passar o contrário do que ela sente. Normalmente é passar o contrário do que a pessoa sente. Quer dizer que passa a ser zombeteiro por si mesmo. É, mais ou menos isso daí. E olha o que ele conclui. André, a dança ali, em última análise, para eles é um benefício. Olha que interessante, um benefício. É benefício por quê? Porque o estado espiritual dos encarnados e dos desencarnados ali presentes era tão baixo, mas tão deplorável, que se eles saíssem daquele ambiente, eles iam cometer crimes lá fora. Então a dança, pelo menos ali, estava servindo para eles entreterem, né? Não se rebaixarem mais e irem para o campo do vício, do crime. Isso me lembrou a historinha do Chico, em que o Chico acordava cedinho para poder trabalhar, passava em frente de um bar e via o pessoal jogando sinuca. Aí o Chico ia lá, trabalhar, no finalzinho da tarde ele voltava do serviço dele, passava em frente desse bar, estava o pessoal jogando sinuca. Meu Deus do céu, eu que levanto cedo, vou trabalhar, trabalho o dia inteiro, volto, o pessoal de manhã está na sinuca, de tarde está na sinuca, de noite está na sinuca. Aí a Amanda aparece bem. Chico, não critiques a sinuca,
Porque aquelas pessoas que ali estão envolvidas ali, se não tivessem o jogo, estariam aqui fora cometendo crimes. Então não vamos julgar em momento algum. Interessante, né? Mais uma vez o Emmanuel. Deus também jogou. Assinou que ralou dinheiro, né? Vai que. Bom, e aí, depois de Calderaro falar tudo aquilo ali, foram ao foco da ação. O foco da ação era buscar Antídio, e eles encontraram Antídio. O Antídio estava lá dançando no meio do povo? Não. Ele estava numa salinha, abafada, bebendo. André Luiz descreve ele como um indivíduo de mais ou menos seus 45 anos, tremendo, e mal conseguia se manter em pé. Tentava se levantar, tinha que ficar sentado. E a despeito do estado dele, pedia um copinho toda hora. Sempre vinha algum funcionário da casa servir mais um copinho, mais um copinho, mais um copinho. Chegaram encontrando Antídio nessas condições. E aí Calderaro vira para o orientador dele e fala: faz quanto tempo que ele está assim, voltando para a bebida? E o benfeitor diz: precisamente há uma semana. E Calderaro comenta: nossa, ele se degradou rapidamente mesmo. André, enquanto você dá uma olhada ali no Antídio, vou dando uns passos nele aqui. Então André notou e começou a ver Antídio pedindo um copinho toda hora, tremendo, pálido, um suor frio a escorrer-lhe do rosto. E de vez em quando ele gritava selvagemente. Então imagine a cena: ele no quartinho, abafado, bebendo toda hora, tremendo, suor frio, e de vez em quando gritava feito um maluco. Esse foi o quadro encontrado. Só que o pior não estava aí. O pior é o que estava na contraparte espiritual. Porque envolvendo Antídio, 4 espíritos embrutecidos. Esses 4 espíritos, pasmem, eles se revezavam em ocupar o corpo de Antídio, a se apossar do corpo dele. Eles se alternavam, cada hora era um dos 4, porque eles queriam sentir o prazer da bebida. E André notou que eles se apossavam e se envolviam mais da região do estômago, que era como se fosse um alambique ali, repleto de álcool. O álcool se evaporava dali e os espíritos obsessores inalavam o álcool volatilizado e sentiam aquelas sensações, tinham aquelas sensações do álcool. Já imaginaram a cena? Que André Luiz categoriza aqui como sendo deploráveis. Então estava lá Antídio, com o estômago cheio de álcool, a cabeça toda embriagada por conta dos vapores alcoólicos, semi-desligado do corpo físico. Aqueles 4 eram os espíritos vampiros. Aí eu te pergunto: se Antídio decidisse, eu quero parar de beber, o que aqueles 4 obsessores iam fazer? Não ia deixar. Não queria deixar. Não ia. Porque Antídio era uma caneca viva, era um copo vivo. André Luiz comenta isso. Eu estou diante de um sujeito embriagado ou de um caneco vivo? Porque ele estava sendo vampirizado por 4 desencarnados, de condições tão lastimáveis quanto ele mesmo. Quem eram esses 4 desencarnados? Diabos? Demônios? Não. Seres humanos, tanto quanto Antídio, tanto quanto nós. Só que eram seres humanos que haviam desencarnado vítimas do alcoolismo.
desencarnaram por conta do alcoolismo, passaram coisas terríveis na realidade espiritual. Então a mente deles estava povoada com as imagens das coisas ruins que eles viram no pós-desencarne, no caixão, no cemitério, nos planos espirituais inferiores. Então as imagens mentais dos obsessores tinham aranhas, morcegos, serpentes. E olha que coisa interessante. É triste, mas é interessante também. Antídio, semi-desligado do corpo, sendo vampirizado rotativamente pelos vampiros, ligava-se mentalmente a eles. Então aquilo que estava na mente dos vampiros também estava na mente de Antídio. Aí Antídio gritava: pelo amor de Deus, alguém me ajuda, tira esses morcegos aqui da parede. Se você chegasse lá e olhasse, não vê morcego nenhum. Por quê? Porque ele estava vendo as imagens que estavam na mente dos obsessores. Me ajudem, pelo amor de Deus, existe uma serpente que está aqui envolvendo meu pescoço, me sufocando. Me ajuda, me ajuda. Só que o pessoal passava lá, olhava: é Antídio, começou as crises de novo. Pode ficar tranquilo, ele tem essas crises mesmo. Aliás, estão embriagados com a crise. Aí os obsessores, vendo cenas como essa, os quatro, olhando Antídio, gritando, gargalhavam. E Antídio, como estava meio fora do corpo, ouvia as gargalhadas. E aí ficava pé da vida. Tentava socar o ar. Quem está rindo de mim? Quem está rindo de mim? Socar o ar. Eu tenho certeza que nós, se não todos, mas muitos aqui, nós já vimos cenas como essa. O indivíduo brigar com o ar. Ou querer socar coisas que a gente não estava vendo. Pois é. Aqui está uma boa explicação desse processo. Pergunto para vocês: vale a pena encher a cara? Fala. Essas quatro entidades tinham um vínculo espiritual com ele no passado? Aqui não fala isso. Pode ser que sim, mas pode ser que não também. Porque o que acontece? O que atrai aí o obsessor é justamente o processo da sintonia. Então Antídio já tinha em si o desejo da inclinação para o vício do álcool. Então, ele pensando em beber, ele lança vibrações ao seu redor. E obviamente ele vai se sintonizar com indivíduos que têm o mesmo tipo de tendência. Então pode ser que aqueles quatro lá nunca tenham tido nenhum tipo de contato com o Antídio no passado, mas estavam ali por sintonia de interesses. Qual que era o interesse dele? Fazer Antídio beber cada vez mais. Porque Antídio bebendo, eles bebiam também de tabela. E isso acontece com todos os vícios, gente. Cocaína, maconha, sexo, comida, jogo. É assim que funciona. Fala. Esses quatro espíritos que estão evangelizando, eles faziam com que ele bebesse cada vez mais e ele não ficaria assim, desmaiado, não desmaiaria de tanto beber. Agora, pensando no aspecto científico, assim, a ciência consegue explicar por que alguém bebe tanto desse jeito e não desmaia? Tem alguma linha de raciocínio? Tem sim. Alguns bebem Tem questão. e desmaiam. Como que a ciência explica isso daí? A explicação é de ordem enzimática. Porque existem enzimas no fígado que elas são responsáveis pela metabolização do álcool. E quando o indivíduo ele se acostuma muito com a bebida, ele estimula a produção maior dessas enzimas, né? Existe a álcool desidrogenase e a aldeído desidrogenase. São dois tipos de enzima enzimática, hepáticas. O indivíduo que bebe mais, existe uma indução da atividade dessas duas enzimas. Por isso que ele pode beber muito e se sentir pouco embriagado. Ao passo que aquele que não tem tanta tendência, ao beber um pouquinho mais, ele já se embriaga e pode até desmaiar. Porque ele não tem tanta, vamos dizer assim, enzimas no seu fígado para poder metabolizar o álcool, né? Existe uma diferença entre homem e mulher também. A atividade enzimática, especificamente dessas enzimas no homem, é superior à mulher. Então, por isso que
grande parte, o homem suporta mais do que a mulher. E o coma ocorre? Como que funciona? Como que acontece? Essas enzimas, elas têm um certo grau e nível de saturação. Então vai chegar um momento que elas não vão conseguir desarmar as moléculas do álcool, que vão chegar em grande quantidade ao cérebro do indivíduo. E ali vai provocar todos os processos negativos. Porque uma das teorias é que o álcool age dissolvendo a chamada bainha de mielina, que é uma camada gordurosa que envolve os neurônios. Então, talvez aí exista uma explicação das ações do álcool e do fato do indivíduo, de repente, entrar num coma alcoólico. Então, a gente vê a contraparte física ali atuando. E a gente esquece da parte espiritual. Que existem ali os espíritos vampirizadores que também vão inalar as vibrações ali, as emanações alcoólicas antigas. Ok? Só que vai chegar o momento do indivíduo que está tão acostumado que o álcool, por ser uma substância tóxica, vai destruir o tecido hepático e vai ser substituído por tecido fibroso, que é não funcional. A famosa cirrose. E aí qualquer dosezinha que ele tomar vai ser um estrago para ele, porque não vai ter mais o fígado para poder ser aquela barreira para impedir que grande parte da substância chegue no cérebro. A famosa cirrose. Daniel, eu imagino que essas 4 entidades, nós já vinha acompanhando ele, tanto é que ele levou ele ao consumo excessivo de álcool. Pode, os 4 não estavam ali. Vamos encontrar. Eu tinha que uma tomar ali, 4 vezes. né? Eles já tinham vínculo. Já tinha um vínculo energético. Já tinha muita data. Por quê? Porque o Antídio não começou a beber na semana passada. Isso. Já fazia anos que ele estava nisso daí. Ou séculos. Desenvolveu ali esse hábito, talvez de séculos mesmo, literalmente séculos, e aí com as suas companhias espirituais. Certinho? Então vamos lá. Calderaro começa a comentar a respeito de Antídio. É um chefe de família, ou seja, Antídio era casado, tinha 2 filhos ainda pequenos. Não reage ante o vício, se entregando à influência de obsessores. Essa frase fala muito, né? Ele não reage ante o vício, e por causa disso, ele se vincula aos obsessores. Tá? Então a obsessão ali é um efeito que estimula, mas é um efeito, não é uma causa. A causa está na pessoa. Por conta das preces da esposa, mulher digna, e dos 2 filhinhos, nós repetidamente estamos aqui ajudando o Antídio. Só que ele melhora. Então logo ele melhora fisicamente falando, volta a beber. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer coisa oposta. A partir de hoje, Antídio vai ser amparado pela doença. Olha que frase mais paradoxal. Amparado pela doença. Então a doença que para o Antídio vai ser uma bênção, vai ser uma bênção. Por quê? Por meses ele vai ter que ser internado no hospital. Ficará preso num leito de hospital. Tudo isso para evitar que ele vá para o hospício. Porque se ele ficar do jeito que ele está, daqui a poucos dias ele vai apodrecer no hospício. E com isso, mulher e filhos serão relegados ao abandono. Vamos ajudá-lo. Só que vai ajudar piorando. Agora o negócio vai ser diferente. Repararam como que a espiritualidade superior age? É dessa forma. Quem não vai pelo amor, vai pela dor. A velha frase aqui no meio espírita, né? Se não é pelo amor, vai pela dor. Antídio bem que podia ter aproveitado, né? Recebendo as ações positivas, meditado e falado, não, vou largar mão disso, vou voltar à minha responsabilidade. Bem que ele podia. Como muitos fazem, mas não queria. Não quis. Qual foi a ação de Calderaro? Primeiro, Calderaro começou a aplicar complicados passes da coluna vertebral de Antídio. E aí Antídio, que estava todo tremendo e todo agitado,
se aquietou na cadeira. Depois disso, Calderaro começou a aplicar energia no coração de Antídio e ficou longos minutos ali aplicando aquelas energias no coração de Antídio. E aí o coração dele parou, deu aquela parada, parou de bater. Quando Antídio estava prestes a desencarnar, Calderaro, com uma movimentação rápida, restituiu as energias ao coração. O coração voltou a bater. Ou seja, durante algum tempo, o coração de Antídio parou. Dali a pouco voltou a bater de novo. Imagina o susto que ele teve, o choque circulatório que ele teve. E aí começou a gritar: pelo amor de Deus, me ajuda, alguém me ampare, alguém me socorre. Com tamanha inflexão de dor, as pessoas começaram a vir, né? Alguém ali um pouco mais sóbrio pegou o pulso dele, falou: ixi, não está nada bom, Morreu. chama a ambulância. Dali a pouco, Antídio estava lá na maca, sendo colocado na ambulância, acompanhado pelo benfeitor espiritual. Essa foi a ação de ajuda que Calderaro bolou para Antídio. E Calderaro comentou com André: André, nosso amigo aqui vai ser portador de uma neurose cardíaca por 2 ou 3 meses. Vai ficar preso no leito do hospital. Não vai adiantar rigorosamente nada o tratamento medicamentoso. A partir de agora, durante várias semanas, ele vai apresentar um mal-estar terrível, uma angústia medonha. Não vai adiantar medicação, não vai adiantar desintoxicação, não vai adiantar nada. Vai ficar preso no leito do hospital. Com isso, lentamente, ele vai reajustando o seu psiquismo, lentamente ele vai desenvolvendo e acordando os seus sentimentos. Por 2 a 3 meses. Esse foi o auxílio. E André estranhou aquilo, né? Porque quando a gente fala em benfeitor espiritual, o que a gente pensa? Ah, mas só ajudar. E ajudar, qual que é a nossa ideia, a noção de ajudar? Curar, né? Curar, restituir saúde, restituir as energias, tirar a dor, encontrar um emprego. Então a gente só pensa coisas desse viés. E aí de repente vem a dor. Vem a dor, e aí a gente acusa a divindade de não gostar mais de nós. Deus não gosta mais de nós. Meu anjo da guarda virou as costas para mim. Eu rezo, só coisa ruim me acontece. Às vezes, a tribulação, a dor, a doença é a melhor resposta para a sua ajuda. Às vezes é assim que tem que acontecer. É assim que a doutrina nos mostra, nos ensina. E André Luiz também não estava sabendo disso. Tanto que ele ficou estranhando, né? E Calderaro falou: olha, André, as mesmas forças divinas que concedem ao homem a brisa, inflige-lhe a tempestade devastadora. Porém, as duas são indispensáveis à glória da vida. Nós estamos num nível espiritual em que precisamos passar por situações difíceis. Essa é a realidade. Para fins de despertar. Porque nós somos de um nível espiritual, que não é lá essas coisas, que se somente as coisas boas, agradáveis, positivas acontecerem na nossa vida, nós vamos esquecer as nossas obrigações espirituais. As nossas obrigações de crescimento, de aprendizado, de evolução. Porque a matéria é pesadona e ela envolve a gente. E nós ainda não temos força, equilíbrio suficiente para nos sobrepormos às influências da matéria. Então, se tudo der certo, se nós nascermos bonitos, ricos, famosos,
nenhum probleminha para resolver, a gente vai se enterrar cada vez mais em problemas. É ou não é? Quantas pessoas famosas que a gente conhece desse jeito? Ricas, bonitas, famosas, não tem problema nenhum, pelo menos em termos materiais, né? E que a vida é uma lástima. Às vezes troca de parceiro por troca de roupa. Se enfurna em drogas, em álcool, em vícios. Tenta o suicídio, quando não consegue. Qual o porquê disso? Sendo que, sob o ponto de vista material, tinham tudo. Mas eram anêmicas em termos espirituais. Por isso que Chico costumava falar: a dificuldade é uma bênção. É claro que ninguém aqui vai buscar, né, a dificuldade. Eu quero dificuldade, vou buscar a dificuldade. Não, elas vão chegar até a gente. Entendeu? Então a gente renasce em condições não tão propícias às vezes, né? Às vezes você renasce não tendo o rosto do Brad Pitt, você vai nascer meio feinho, né? Com a carcaça meio ruimzinha, você morre a vida por causa disso. Mas aquilo lá pode ser uma bênção para você. Pode ser que você não tenha o dinheiro que você gostaria de ter para comprar tudo bom e do melhor. Quando eu tiver dinheiro do Elon Musk, mas pode ser que você, com tanto de dinheiro, estivesse utilizando-o para estimular mais desativos e vícios. Então talvez a gente renasça ou tenha condições financeiras, né, contadinhas ali, para a gente não se desviar muito. Quantos casos que a espiritualidade superior tem que intervir, isso que foi uma intervenção. Não estava no planejamento reencarnatório do Antídio, naquele momento, passar por uma neurose cardíaca. Não. A neurose cardíaca foi aquilo que foi encontrado por Calderaro para poder ajudá-lo, de emergência. Então, às vezes, somos tirados de circulação momentaneamente para o nosso bem. São momentos que devem servir para reflexão. O que eu estou fazendo da minha vida? Quais são os meus valores? O que eu fiz até hoje de bem para o próximo? Como que eu estou agindo perante a minha família? Como Calderaro falou, esgotados os recursos do amor, existem 1000 maneiras de dor para acordar as pessoas. Infelizmente, ainda precisamos disso. Que Deus nos dê entendimento para, se chegar ou quando chegar um momento desses, nós tenhamos o equilíbrio necessário para aprender a lição que vem ali embutida. Porque toda dor, todo sofrimento, toda limitação traz um aprendizado embutido para nós que somos espíritos imortais. E passa, viu, gente? Toda dificuldade passa. Mas se a gente não aprender, lá volta. Talvez de uma outra maneira, de outro modo, mas sobre isso aqui, perguntas, dúvidas, comentários? Quanto mais informado, mais será tomado. Exato. Mais conhecimento, maior a conversa. Só um segundinho, Alice. Pode falar. A minha mulher dele não conseguia ter energia para ajudar ele, porque por ter tantos espíritos ruins perto dele. Não conseguia. Ela não tinha o que fazer. No caso, você está falando da família dele? É, sobre ele, sobre a família. Então, de certo o que acontece, né? A esposa, os filhos ali, de todas as maneiras, tentavam ajudar de alguma forma. Mas o vício é uma coisa terrível. E ele não tinha a força, como o Calderaro falou, para combater o vício. E somada a essa fraqueza dele, ainda tinha a intervenção de 4 seres em condições tão deploráveis quanto a dele. Então, o que foi encontrado ali foi uma doença. Para pelo menos ele ficar 3 meses internado, passando mal, uma angústia terrível para poder melhorar. com isso também os espíritos obsessores afastam. Claro.
Você acha que o obsessor vai lá para o hospital? Não vai. O que aqueles 4 obsessores vendo aquela cena agora vão fazer? Vão procurar outro. Vão procurar outro. Simplesmente isso. A afinidade com o Antídio ali é uma afinidade de interesse. Enquanto o Antídio beber, não tem interesse nele. Ele parou de beber, busca outro. É assim que funciona. E se Antídio desencarnar daquela maneira, ainda viciado em algo, provavelmente vai se unir aos 4 obsessores. Vai ser um obsessor. É o que normalmente acontece. Que tristeza, né, gente? Por isso que eu digo, se as pessoas conhecessem o que acontece do lado de lá, repensariam muito as próprias atitudes. É mais ou menos essa questão que ele colocou, a família, a esposa e os 2 filhos, vamos dizer, o merecimento deles, dos 3, né? Vamos dizer que foi o que pôde intermediar para ele, mas eles vão até um certo ponto. Exato, até um certo limite, até um certo ponto. Porque o que fazia a ação de auxílio acontecer? A intervenção da esposa e dos filhos, as preces dos 3. Vocês viram o que o Calderaro falou, Lenise? O Calderaro falou o seguinte: olha, vamos deixar ele no hospital, porque se ele não for para o hospital agora, vai para o hospício. Indo para o hospício, imagine como vai ficar a vida da mulher e dos 2 filhos. Então, como existia ali um outro lado que não merecia sofrer, Antídio vinha sendo amparado daquela forma. Ele não quis ajudar. Uma outra forma de ajuda aconteceu. Certinho, gente? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus em agradecimento por esses momentos de aprendizado. Que Ele nos abençoe a vontade de melhorar sempre. E que saibamos que não estamos sozinhos nunca. Vendo o caso de Antídio, um alcoolista inveterado, embora cercado por espíritos tão infelizes quanto ele vinha sendo alvo do auxílio do mais alto. O que prova que a bondade divina nunca nos esquece, nunca nos desampara. Que nos momentos de dificuldade, que porventura estejamos passando, esse pensamento de que Deus está sempre presente, esse pensamento possa ficar ativo, atuante em nosso ser. Que o Pai nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.